Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Rosélio falando. Vamos dar início agora, em o nome de Jesus, a mais uma aula, uma transmissão ao vivo aqui dessa live, da aula do curso de missionário. Bem, vamos dando glória a Deus, vamos chegando aí. Cadê os irmãos, os alunos? Também todos os irmãos que foram convidados a participar dessa aula. As nossas aulas, na verdade, são aulas fechadas, com uma turma já formada, porém, por essa questão da quarentena, nós estamos fazendo a live. E sendo assim, no Facebook da nossa faculdade, da nossa FAIETAD, as aulas se tornam aulas públicas. Então você, em qualquer lugar da Europa ou do Brasil que está nos assistindo, tem aí a oportunidade de aprender mais uma porção da Palavra de Deus, acerca de missões, acerca não só de aulas teóricas, mas aulas práticas também. Meus irmãos, nós vamos iniciar, como de praxe e bíblico, com uma oração ao nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração. Logo após, nós faremos a leitura da Palavra de Deus, que está inserido em alguns versículos, serão poucos versículos, no livro dos Atos dos Apóstolos, mas nós vamos iniciar com oração, pedindo ao nosso Deus orientação, revelação do Espírito Santo. E eu quero lembrar vocês que eu estou 100% dependente do Espírito de Deus. Eu creio que vocês também, durante essa semana, já se passaram aí 7 dias, desde que tivemos a aula passada, e eu tenho certeza que arde no coração dos irmãos para que chegue logo a segunda-feira, para que nós possamos ter mais da parte de Deus. Então vamos iniciar com uma oração, logo após nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, único, verdadeiro, poderoso e onipotente Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, pela oportunidade singular que o Senhor nos concede. Deus, nós queremos te glorificar, Senhor, pelo dia que passamos e por esse momento tão importante que aqui estamos. Todos os irmãos e irmãs, aonde estiver no mundo, Senhor, assistindo essa live, seja ela ao vivo ou gravada, e sejam impactados, mexidos, movidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós, Senhor, mais uma aula hoje, nós saiamos dessa aula convictos da nossa responsabilidade de pregar a Tua palavra a toda criatura. Portanto, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de falar com o Teu povo como o Senhor quer e como nós carecemos e necessitamos de ouvir a Tua voz, os Teus mandamentos, os Teus estatutos. Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, também por esta faculdade, a FAIETAD, e por este curso de missionário que o Senhor tem aberto para nós aprendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor coopere conosco uma outra vez essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos chegando aí. Vamos. Onde está você? Quem está vivo aí vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Vamos nos conectando. Eu vou aguardar alguns minutos. Vocês se conectarem. Vamos lá. Cadê você? Ô, meu irmão. Glória a Deus. Presbítero Luiz Omeira. Vamos se aproximando aí, presbítero Luiz. Hoje o senhor foi o primeiro a entrar aí, hein? O senhor foi o primeiro a entrar na live aí. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Nós já iniciamos aqui, presbítero, com oração. E estamos aguardando os outros irmãos entrarem para que ninguém perca um minuto dessa aula. Amém? Os irmãos não podem perder. Glorificamos a Deus que aqui em Portugal está um dia chuvoso. Um dia bom, porém chuvoso. Todos os dias são bons. Não importa se tem sol, se tem lua, se tem estrela, se tem chuva ou não. Todos os dias são bons. E nós glorificamos a Deus por mais esse dia, seja frio ou calor, aquilo que Deus nos enviar, nós agradecemos ao nosso Deus. Glória a Jesus. Cadê os irmãos? Será que é só o presbítero Luiz que está aí? Quem está aí? Quem está vivo, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Vai bendizendo o nome do Senhor. O presbítero já está dando a paz do Senhor aí. Os irmãos que vão chegando vão dando a paz do Senhor, dizendo glória a Deus, aleluia. Diga alguma coisa para mostrar que você está vivo aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Guardando uns minutinhos, hein? São 8 horas e 2 minutos. São 20 horas e 2 minutos. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Esperar mais um minuto. Nós já vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em Atos capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, capítulo de número 11, versículo 19, capítulo de número 12, versículo 1 também. Nós separei aí esses 4 versículos para que possamos aprender a aula de hoje, que inicia-se na página, hoje, 18. Página 18. Nós vamos iniciar hoje o terceiro módulo. Esse terceiro módulo vai falar sobre história de missões. Então nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, para que possamos aprender um pouquinho do que a Bíblia e a história têm a nos dizer sobre missões. Amém? Cadê os irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Só tem 2 irmãos aí na live? Quem é o outro irmão além do irmão Luiz, que não está aparecendo aqui na minha tela? Quem é o outro irmão ou irmã que está online, mas o senhor ou a senhora não está aparecendo aqui na minha tela? Quem é? Diga a paz do Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém. Vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1, irmão Luiz. E quem vai se achegando vai abrindo a Bíblia Sagrada também. Atos capítulo 8, verso 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vamos repetir esse texto, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1. Diz assim, vou repetir. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Irmã Gesiele Ramos, glória a Deus. Pai do Senhor, está chegando aí nossa irmã Glória também, de Mira Espanhol, está chegando. Glória a Jesus. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai dizendo alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, olha só, para as sinagogas, a fim de se encontrar alguns daquela seita, segundo eles, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vamos abrir a Bíblia também em Atos capítulo 11, versículo 19. Olha quanto texto interessante, falando acerca da igreja, da história da igreja, de como começou as missões. Perdão, viu, irmãos? Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Agora, queridos, Atos dos Apóstolos também, capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Vocês podem estar me perguntando, pastor, por que o senhor fez essas leituras desses 4 versículos, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, capítulo 11, versículo 19 e capítulo 12, versículo 1. É para mostrar para vocês como que a igreja despertou para fazer missões. Só foi assim.
Foi assim que a igreja despertou. Eu já dissera a vocês na aula passada. Eu antecipei sobre história de missões. Nós estamos aqui na página de número 18, meus irmãos. Abra aí, quem tem o seu manual prático do missionário, ó, você que tem o seu manual prático do missionário, abra na página de número 18. Quem não tem o manual prático do missionário, abram em Atos dos Apóstolos, capítulos 8, 9, capítulo 11 e capítulo 12. Esses 4 capítulos aí, nós vamos permear, nós vamos falar alguma coisa, e vamos também ensinar aqui hoje alguns assuntos históricos da igreja primitiva e da igreja do tempo médio também, tá bom? Então, da Idade Média da igreja. Muito bem. Nós temos aqui, então, um terceiro módulo na página 18, que fala sobre história de missões. Nós temos 13 pontos, 13 subtópicos do módulo de número 3. Amém? Nós temos 13 subtópicos. O título do módulo é História de Missões. O primeiro, que nós temos na página 18, fala sobre história de missões. Diz assim: na história de missões da igreja, há uma linha de progressão na atividade missionária que vem desde o seu início no ano 30 depois de Cristo, mais ou menos. Quero lembrar vocês que a cronologia aqui é aproximada, mais ou menos 30 depois de Cristo. Linha esta que é desenhada pela ausência e presença de iniciativas missionárias na Igreja de Cristo, na proporção em que o tempo foi passando. Eu já tinha dito a vocês sobre isso. Eu já tinha falado com vocês acerca desse assunto, que o problema da igreja primitiva... Lembra que eu disse a vocês que eu ia dizer a vocês qual foi o erro da igreja primitiva? E que nós hoje, no tempo no tempo atual, cometemos o mesmo erro. Eu tinha já introduzido esse assunto para vocês na aula passada. Aqui está, mais uma vez, a confirmação. O início da história de missões da igreja não foi tão bom assim. Eu sei que muitos pregadores, pastores e mestres da palavra enfatizam muito a questão de a igreja ser uníssona, né? A igreja ser uma só, os irmãos venderem as suas propriedades, trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. Os crentes não tinham falta de nada. Eu já tinha dito que nós ainda hoje invejamos, num bom sentido, e desejamos, essa é a boa colocação, nós desejamos imitar os irmãos da igreja primitiva. Ok, na questão da koinonia, na questão da união, mas nós não podemos copiá-los como no início da história de missões. Foram muito ruins. Por quê? Eles foram inertes. Houve ausência da iniciativa missionária no início da igreja primitiva. Porque estava tudo muito bom, meus irmãos. Estava tudo muito ótimo. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas, que coisa gloriosa. Deus operando, o Espírito Santo cooperava com os irmãos. E a Bíblia diz que a cada dia o Senhor Jesus salvava os que haviam de ser salvos. Que coisa boa. Nossa, isso aí nós devemos copiar da igreja. O poder, né, do Espírito Santo, os dons espirituais, ministeriais, que coisa maravilhosa. A história diz, a Bíblia, a parte histórica, diz que o povo colocava pessoas nas calçadas das ruas para ver se pelo menos a sombra, preste atenção na colocação, a sombra de Pedro pudesse ele passar e pelo menos a sombra curasse eles. A gente sabe que sombra não cura ninguém. Quem cura alguém é a fé em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas observe como que era o avivamento de poder. Eu quero reafirmar o que eu disse na aula passada, recapitulando dentro desse assunto da história de missões. Essa história de dizer que a igreja precisa de uma perseguição para haver um avivamento é uma balela, é uma mentira, não é verdadeiro, não procede. Porque aqui nós já temos uma igreja super avivada, porém inerte. Faltava iniciativa para ganhar almas aqui. Ok, pregavam na igreja local. As pessoas que vinham sendo salvas eram judeus. Sim. Só que eles deixaram de cumprir o que Jesus ordenou. Que depois que recebesse o poder do Espírito Santo era para sair. Eles não saíram. Então a igreja começa dessa forma. A história de missões, no início, não houve uma iniciativa missionária, na proporção em que o tempo foi passando. Houve uma acomodação por parte dos crentes de uma forma geral, e principalmente da liderança, que não houve incentivo a sair para fora. Ora, os irmãos podem ler os capítulos anteriores ao capítulo 8 que lemos, que quando Pedro foi na casa de Cornélio, e ele só foi lá porque o Espírito Santo deu uma visão, e Deus ordenou que ele deveria ir. Se Deus não tivesse dado ordem,
E veja que, na visão dele, quando ele viu aquele lençol em forma de vaso descendo com vários animais, que eram animais que o povo judeu não poderia se alimentar, porque os judeus consideravam, e ainda hoje os ortodoxos, consideram nós que não somos da descendência de Abraão, os ortodoxos, não nos consideram como animais imundos. Então, o que Deus fez? Deus mostrou para Pedro, enquanto ele orava, que aqueles animais simbolizavam as outras gentes, as outras nações, que não eram descendentes de Abraão, não eram israelitas, não eram judeus, que precisavam ouvir a pregação do evangelho. Isso antes que os mensageiros de Cornélio, o centurião Cornélio, chegasse para o chamar para que ele pudesse pregar o evangelho na casa de Cornélio. E veja que mesmo assim, o próprio Pedro, né, o próprio apóstolo Pedro, ele chegou a debater, né, com Jesus, a debater com o Espírito Santo. Recapitulando aqui, irmãos, eu estou falando de Pedro, ok? Então, quando Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele estava questionando sobre a visão que ele tinha tido, e quando Deus falou para ele, pega, mata e come esses animais, era uma simbologia que Deus estava fazendo, que era compromisso dele ter contato com as pessoas que são de outras nações, que pelos judeus e por ele ser um judeu, ele não tinha contato com nada imundo, segundo ele, então ele não poderia se aproximar de pessoas que não eram da descendência de Abraão. Ora, irmãos, se Deus não fizesse assim, ele não tinha ido. Ele não tinha ido pregar para um gentil Cornélio. E mesmo depois quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele pregou a palavra, tá? E depois que ele pregou, caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio o Espírito Santo, e todos falaram em línguas estranhas, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro ficou maravilhado, porque ele achava que a unção do Espírito Santo só ia cair sobre os descendentes de Abraão, sobre os israelitas. E agora ele realmente considerou de que o evangelho é para todo aquele que crê mesmo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que quando Pedro volta, ele teve que dar satisfação para os outros apóstolos, para a igreja, que era judia, por que ele tinha entrado na casa de um gentil. Meus irmãos, sendo que o Espírito Santo, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já tinha dado a ordem que eles deveriam, depois de receber o poder do Espírito Santo, deveriam ir pregar o evangelho a outras pessoas de outras nações. E agora ele precisa dar satisfação que ele foi pregar o evangelho para um gentil, se essa era a obrigação e compromisso deles. Então vejam como que era a situação no início da igreja. Agora, o ponto número 1, 3.1, como começou o trabalho missionário? É o que eu já estou dizendo a vocês. 2 mandamentos Jesus ordenou aos discípulos. O primeiro é que ficassem em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo, até receberem poder para fazer missões. Esse foi o primeiro mandamento. O segundo mandamento é que eles deveriam, depois de receber, ir pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Agora, ali estavam quase 120 irmãos reunidos naquele cenáculo, e quando foram receber esse poder, esta unção, e nós vamos observar que deram início às missões, ou seja, um início humano, histórico e geográfico, ali. Ali que houve a inauguração da igreja primitiva, no bom sentido, uma colocação aqui, que nós podemos dizer, de fazer missões. Ali que começou a inauguração da agência missionária igreja, para pregar o evangelho a toda criatura. Mas mesmo assim já tinha dito a vocês que eles não fizeram. Mas mais abaixo diz que o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele evangelizou com poder os estrangeiros que estavam naquela cidade. Ok. Eles não saíram. Eles só conseguiram alcançar alguns estrangeiros, porque esses estrangeiros estavam na festa do Pentecoste. Eram mais ou menos de 14 a 16 nações, de pessoas de 14 a 16 nações, que estavam reunidas ali. Essas pessoas que eram gentias de outras nações, que estavam no dia de Pentecoste, a Bíblia chama eles de prosélitos na linguagem judaica, na linguagem do judaísmo, a religião dos judeus. O que é prosélitos? Não é rosélitos não, hein? É prosélitos. Prosélitos são pessoas de outras nações que se converteram ao Deus de Israel e obedeciam a lei judaica. Esses eram chamados prosélitos, aqueles que eram gentios e tinham se convertido ao judaísmo. Então foram para esses que eles pregaram o evangelho. E a Bíblia diz que naquela primeira pregação de Pedro, não foram 3, foram quase 3.000 se converteram. Depois nós temos o caso de Atos 3, 12 e Atos capítulo 4, verso 8, de Pedro e João pregando no Sinédrio e também no templo, para aquelas autoridades e aqueles religiosos,
e também para aquele coxo, né? A gente sabe da história já, que estava sentado à porta formosa do templo. E também nós temos um diácono, ou por que não dizer dois, que é Estevão, o primeiro mártir que nós lemos aqui. O diácono Estevão e o diácono Filipe, eu repito, eles eram diáconos na igreja local, mas eles tinham unção de apóstolo. Presta atenção, vou repetir para vocês. Pega aí, hein? Dá glória a Deus aí para pegar a revelação, hein? Tem muita gente aí que é auxiliar de trabalho, que é diácono, talvez nem tem nenhum cargo na igreja, mas tem um dom da parte de Deus na sua vida. Dá glória a Deus, dá aleluia, diga alguma coisa. Para a revelação vir, você tem que dar glória, vocês sabem disso. Então, eles eram diáconos locais, era um cargo local da igreja primitiva, mas era muito honrado. Se vocês olharem em Atos capítulo 6, quais eram as características para ser diácono, você vai perguntar para mim, pastor, essas características aí, é para ser diácono ou é para ser apóstolo? Porque hoje em dia, meus irmãos, no tempo odierno, no tempo atual, nós temos pastores, apóstolos e bispos que não têm as características do Atos capítulo 6 para diácono. Eu vou repetir. No tempo atual, nós temos pessoas que se intitulam apóstolo, bispo, pastores, mestres, qualquer dom ministerial ou espiritual, que não tem as características para ser um diácono. Atos capítulo 6. Quando vocês tiverem tempinho, vamos abrir a Bíblia, não vamos parar com esse negócio. Vamos abrir a Bíblia, nós estamos de Bíblia. Atos capítulo 6, vamos ver as características. Vejam só, olha as características para um diácono, as características de um diácono. Imagine um evangelista, um presbítero, que era um ancião da igreja. Imagine um pastor, imagine um apóstolo. Ó, Atos capítulo 6, versículo de número... Versículo de número 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Olha as características que o diácono Estevão e Filipe tinham. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Primeira coisa, tem que ser varão, tinha que ser macho, tinha que ser homem. Ok? Tem nada de machismo aqui. Tinha que ser varão, tinha que ter postura. Segundo, boa reputação. Terceiro, cheios do Espírito Santo. Quarto, sabedoria. Vejam então, senhores, as características de um diácono, gente. Que vergonha. As características para ser um diácono. Só que Estevão, ele, quanto Filipe e os outros 5, eram 7, para eles serem diáconos locais, eles cumpriam qual era a obrigação dos diáconos, que hoje a obrigação do diácono foi deturpada. Hoje o diácono serve para limpar chão. Nunca na Bíblia o diácono foi chamado para isso. A Bíblia nunca disse isso. A Escritura nunca falou isso. É nós que fazemos essas coisas. Nós tiramos a originalidade dos cargos e dos dons que Deus deu. O erro que nós cometemos. O diácono era para cuidar da parte financeira da igreja. O diácono era um homem de confiança para cuidar da parte financeira da igreja e também da parte social da igreja. Essa era a função de um diácono. Primitivamente falando, a igreja primitiva confiava às mãos dos diáconos esta função que deveria ser até hoje. Mas um diácono que tinha um cargo de diácono e tinha dom de apóstolo. Porque os dons que ele tinha eram sobrenaturais. Ele também marcou o início, um diácono, marcou o início da igreja primitiva em missões. Com suas poderosas mensagens pregadas, os sinais e prodígios que seguiam esse diácono, um homem de Deus. E principalmente com o seu testemunho, dando a sua própria vida pela causa do evangelho. Por fim, a igreja de modo geral pregava o evangelho em Atos capítulo 6. Ok. Só que é bom lembrar que tudo isso era local. Os poucos que alcançaram alguns gentios foram Pedro, né? Foi no dia de Pentecostes e depois na casa de Cornélio. E Estevão, que saía por ali fora. Ele não parava. Um diácono. Agora, a igreja em peso por si só, no começo do trabalho missionário, eles ainda não tinham impacto total. Porém, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou a palavra, teve um resultado. Glória a Deus. Esse resultado foi, como eu disse, que aqueles prosélitos, aqueles representantes de 14 a 16 nações estavam reunidos ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, levaram para suas nações a palavra de Deus. Porque entre toda aquela multidão, milhares de pessoas aceitaram a Cristo, foram quase 3.000 almas aceitando a Cristo. E lembre-se que não foi só pessoas que eram judeus que aceitaram, pessoas gentias também que tinham se convertido ao judaísmo. Agora, vejam só a página de número 19.
Então assim começa o trabalho missionário. Foi assim que começou. Agora, 3.2, página de número 19, meus irmãos. Abre aí. Lembre-se quem tem o seu manual prático do missionário, hein? Olha o manual prático do missionário. Página de número 19 do manual prático do missionário. Por favor. Vou tomar um café aqui. Deve ter mais gente compartilhando. Tá faltando alunos aí, irmãos. Tá faltando vários alunos aí. Cadê o povo? Perde todas as segundas-feiras. Tem alunos que perdem 10, 15, até 20 minutos da aula. Toda segunda-feira. Sabe que é 8 horas que começa. E perde os minutos de aula inicial. Muito bem. 3.2. O primeiro declínio missionário. O primeiro declínio missionário. Qual foi o motivo do primeiro declínio missionário? Falta de zelo missionário. Falta de zelo, de cuidado, de apreço, de esmero, de dedicação. Esse foi o grande problema. Aparentemente, como eu tinha dito, a igreja estava tudo certo, a primeira igreja. Havia convenções em massa, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em cada crente, né? Que coisa maravilhosa, é muito bom. Havia sinais prodígios. A igreja era respeitada e admirada por todo o povo, independente se eram igreja, cristãos ou não. Mas apesar de tudo isso, havia algo errado com a igreja, já falei para vocês isso. Ela era poderosa na fé e no testemunho, pura no seu caráter, ok? E abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. Já tinha dito isso. Vamos seguir. Por quê? Mais uma vez, Atos capítulo 1, verso 8. A igreja permaneceu em seu território quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Mas vamos lá. Já tinha dito isso. 3.3. Então, o primeiro declínio na área missionária, primeiro, no primeiro dia que o Pentecoste, o fogo de Deus desceu, o poder de Deus desceu, a igreja, Pedro pregou, que coisa maravilhosa. Tem aquele culto assim, avivado, de avivamento de poder. Multiplique por 1000 e pense no dia do Pentecoste. Aquele culto das nossas igrejas locais, que a glória de Deus desce, cai, parece que o céu desceu se a gente subiu. Multiplique por 1000 foi o dia da igreja primitiva. A ponto de que o poder foi tanto que as pessoas que estavam ao redor e ao derredor daquele cenáculo se aproximaram e disseram: olha, esses judeus, nessa hora, era 9 horas da manhã, gente. Será que nesse horário já beberam já? Já estão cheios do vinho? Já estão cheios já? Já estão bêbados? E aí foi quando Pedro entrou dizendo que não era... Eles não estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E ele começou a pregar a palavra. Ali, que coisa maravilhosa. Quase 3.000 almas. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com essa história daqueles cultos poderosos. Ou aqueles cultos avivados. Aí a gente se estagna. Olha aí, tá bom, pronto. Deus está conosco, o poder de Deus. Vou cruzar os braços. Não precisa pregar. Para que eu vou pregar? Sem eu pregar, Deus já opera. Não é assim, não. Nós estamos muito enganados. Nós achamos que descida de poder de Deus e manifestação, Deus está aprovando a nossa conduta. Nós estamos enganados. Ó, lá vai. Vai começar o da glória a Deus, aleluia, veio a revelação. Vê, irmão? Começou da glória a Deus, aleluia, a revelação vem. Aí, Eudes, meu sobrinho, você fica dando 1000 glória a Deus aí, com esse aleluia seu aí, aí vem. Aí vem. Que adianta? Nós, aqueles cultos maravilhosos, aí nós ficamos... entenebrecidos. Nós ficamos todo maravilhados. Olha, pronto, não preciso, eu só vou para minha casa, vou para o culto, aí eu vou para a igreja, porque lá a igreja eu sou cheio de poder. Aí chega perto do vizinho, não consegue falar que Jesus ama o vizinho. Não consegue pregar o evangelho para os seus parentes que não são crentes ou que estão afastados. Não consegue evangelizar os seus colegas de trabalho. Que valor isso tem? Não tem valor nenhum. O poder de Deus é dado a nós outros para a manifestação da pregação do Evangelho. Então, esse foi o declínio da igreja. Então, como que
aconteceu então o primeiro despertamento missionário. Ah, então quer dizer que faltava zelo para a igreja. O primeiro declínio missionário, que eles pregaram, ganharam muita alma e ficaram tranquilos. Depois teve outro apóstolo que pregou, e da primeira vez o apóstolo Pedro pregou e quase 3.000 se converteram. Da segunda vez outro apóstolo pregou e quase 5.000 se converteram. Olha, brincando aí já tinha umas 10.000 membros na igreja em tão pouco tempo. Então, eles acharam assim, olha, conversões aqui em Jerusalém. Isso é sinal de que Deus está conosco. Não precisamos fazer mais nada, porque o Espírito Santo está aprovando nosso ministério. Está enganado, hein? O Espírito Santo está aprovando coisa nenhuma. Porque a ordem não era só ficar em Jerusalém. A ordem não era somente ficar em Jerusalém. A ordem do Espírito Santo, a ordem de Jesus, é que deveriam ser cheios de poder e pregar o Evangelho aos confins da terra. Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus é que eles deveriam pregar o Evangelho saindo de Jerusalém. Eles deveriam alcançar a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o primeiro declínio da igreja foi aí, meus irmãos. Achava que pregando só em Jerusalém, só na sua cidade, só no seu local, só entre os seus conhecidos, só aqueles que vinham. Mais uma vez eu repito, a igreja estava cometendo erro, porque a igreja, ela não é... Lembra que nós aprendemos na aula passada? Vamos recapitular? Qual é a função da igreja? Qual é a diferença da igreja e Israel? Vamos lá? A missão de Israel era centrípeta. A missão do povo de Israel era centrípeta. Ou seja, atrair as nações a si. Essa era a agência missionária israelita. A função da igreja é centrífuga. A igreja deve sair para ir. Eclésia, chamados para fora. Essa é a função da igreja. Glória a Deus, nosso bispo presidente, bispo Admilson. Amém. Obrigado, bispo. Deus está nos abençoando. Glorificamos a Deus pela presença do Senhor aí na live. Muito bem, meus irmãos. Então não confundamos como a igreja primitiva estava confundindo. Aí que foi o declínio, meus irmãos. Ela declinou. Porque achou que deveria ser centrípeta. Olha, as nações vieram até Jerusalém porque eram prosélitos, porque as pessoas iam no dia de Pentecostes de outras nações, porque eles tinham aceitado a religião judaica, tinham aceitado ao Deus de Israel, então eles vinham até Jerusalém. E a igreja ficava paradinha só recebendo os crentes. Vem no culto, hein? Não tem os nossos cultos? Convida um não crente. Ah, é? Isso a igreja primitiva estava fazendo. Não pense que Deus aprovou, porque Deus não aprovou. Tava bom? Tava. Mas não era para ficar parado, era para sair. Essa é a ordem. Esse é o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na página 19, fala como é que Deus despertou a igreja. Veja, Deus não avivou a igreja. Deus despertou a igreja. A igreja já estava avivada. Deus precisava despertar a igreja, meus irmãos. Como que Deus despertou a igreja? Nós temos aqui letra A, letra B, letra C e letra D. De 4 formas, Deus despertou a igreja. Primeira forma que Deus despertou uma igreja que já estava cheia de poder, cheia de unção, cheia de sinais e prodígios e milagres, mas estava parada em Jerusalém. Primeira coisa, perseguição. Leva a igreja a fazer a obra missionária. A perseguição. Vai um café aí, irmãos? Eu gosto de dar aula tomando café. Então, vejam bem. Então, já que é assim, Deus então fez assim. Vocês querem ser despertos? Vou repetir. Quando vem uma perseguição, não é para a igreja ser avivada. Aqui é a prova. A igreja já era avivada. É para a igreja despertar. Deixa eu fazer aqui um adendo aqui, com a autoridade apostólica que eu tenho. Deixa eu fazer um adendo aqui como mestre da palavra de Deus. Você já viu como que agora com essa história de vírus aí, todo mundo agora virou pregador? Todo mundo tá pregando. O pessoal tá cantando agora, tá evangelizando. Ai, coisa maravilhosa, né? Ficaram todo mundo crente. Oh, glória a Deus. Todo mundo agora é crente. Todo mundo agora não faz panelaço, canta hino da janela. Oh, glória. Antes não cantava, né? Por que agora tá cantando? Mas por que não cantou antes do vírus?
Agora todo mundo faz live pregando. Todo mundo virou pregador. Todo mundo agora faz live, virou cantor, pregador, ensinador. Por que antes não fez? Precisou disso aí? Ah, precisou então do vírus para fazer culto doméstico, porque não tinha na casa. Então não vai. A igreja primitiva precisou de perseguição para acordar. Para acordar. Eu li o texto aqui, nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos. Que olha aqui, olha o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 1. Nós lemos, gente. Nós lemos aqui a palavra de Deus hoje aqui. Ó. Atos capítulo 8, versículo 1. Olha o que Paulo fez. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Ó. E também Saulo consentiu na morte dele. É de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Sabe para onde eles foram dispersos nessa perseguição que Saulo fez? Sabe para onde? Engraçado. Pelas terras da Judéia e de Samaria. Ah, é? Quando Jesus mandou a igreja, falou assim, ó, vocês vão ser cheios de poder. Depois vocês vão para onde? Depois de Jerusalém? Judéia. Para onde? Porque ninguém lembra do que está escrito. Quem lembra vai colocando aí. Escreve aí. Alunos, escrevam aí. Quem está aí dá glória a Deus. Diga aleluia. Fala alguma coisa. Mostra que você está vivo aí. Para onde que Deus mandou? Para onde Jesus, o Espírito Santo? Para onde o Senhor mandou? Ó, Judéia. Para onde? Samaria. E até os confins da terra. Aí em Atos 8, até Atos 7, ninguém tinha saído. Quer ver? Atos capítulo 1, Jerusalém. Atos capítulo 2, Jerusalém. Atos capítulo 3, eu estou falando de toda a igreja. Jerusalém. Atos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo mundo dando glória a Deus em Jerusalém, ganhando alma em Jerusalém. Aí. Capítulo 8, cadê o povo? Cadê o povo no capítulo 8? Ah, então por causa da perseguição que o homem Saulo, que era mau, depois se torna um Paulo de Deus, fez contra a igreja, a perseguição fez todo mundo. Aqui está escrito, ó, todos foram dispersos. Sabe para onde eles foram dispersos? Na perseguição? Para o lugar onde Jesus tinha mandado eles ir antes da perseguição. Não precisava de perseguição não, hein? Não precisava não, hein? Irmãos, se for preciso uma perseguição para a igreja acordar, vai haver. Se for preciso enfermidades, doenças, seja o que for, para a igreja despertar, Deus vai fazer, não brinque. Deus não faz apadrinhamento com ninguém. Deus não tem apadrinhamento com ninguém. A Bíblia é o único livro imparcial. Deus mostra os acertos e mostra os erros. A mesma Bíblia que chama Abraão de pai da fé fala que ele é um mentiroso. Ok? A mesma Bíblia que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mostra ele como um adúltero e um assassino. Nós estamos muito enganados, irmão. Nós achamos que muitas das vezes a glória de Deus descendo é a aprovação de conduta. Nós estamos muito enganados. Mas nós estamos muito enganados. Mas nós estamos muito enganados. Então, quer dizer, precisou então de uma perseguição para a igreja despertar para o seu compromisso para pregar o evangelho. Então, o primeiro despertamento foi a perseguição. Segundo, qual foi o resultado desse despertamento? Agora funciona. Se primeiro a palavra de Jesus, dando ordem, olha, vocês vão ser cheios de poder, cheios de unção, vocês vão receber um dínamo, vocês vão receber poder e autoridade para pregar o evangelho para todo lugar. Nas mãos de vocês está unção, poder e autoridade, ok? Quando vocês receberem esse poder, não fica em Jerusalém, não vai. Então, agora eles vão, porque não foi a voz de Jesus, foi a perseguição. Agora eles não obedeceram à voz de Jesus, obedeceram à perseguição. Exceto os apóstolos que ficaram na cidade mãe, que é Jerusalém. Que é a capital da igreja. Que é onde ficou, para mim, eu considero como a sede da igreja mundial. Ficou lá. Agora, qual foi o resultado? Agora funciona. Agora funcionou. Agora eles vão obedecer o que Jesus mandou. Letra B, da página 19. O resultado. Segundo historiadores, a igreja iniciou realmente em Jerusalém, por Jerusalém. Depois disso aqui, aí foram para a Judéia, Samaria, depois para Cesareia e foram para todos os lugares. Vejam bem os senhores. A igreja foi para o leste.
a igreja foi para o leste. Lá no leste eles alcançaram Damasco, Edessa e entraram na Mesopotâmia, gente. Olha para onde eles foram parar. Ó, segura lá, segura lá. Número 2. Resultado do despertamento. Eles foram para o sul. Oh, glória a Deus. Foram para Bostra, Petra e foram parar na Arábia Saudita. Eles também foram para o oeste. Isso foi o que a perseguição causou, hein? Olha o que a perseguição causou. Veja se eles não vão pregar o evangelho. Foram por Alexandria e Cartago. Olha o Egito, gente. E entraram no norte da África. Alcançaram o norte do continente africano. E eles também foram para o norte depois da perseguição. Foram para Antioquia, entraram na Armênia e na Bitina. E alcançaram ainda a Espanha e a Galácia. Para quem não sabe, a Galácia, que Paulo escreveu a carta à igreja aos Gálatas, é no sul da França. Quem for no sul da França aqui na Europa, está indo na Galácia. Antiga Galácia bíblica. Foram até a Grã-Bretanha. Vocês pensam nisso? E depois até os confins. E até hoje. Então, veja que a perseguição, o primeiro despertamento, foi a perseguição para a igreja trabalhar na obra missionária. E o despertamento teve esse resultado. Um bom resultado. Agora, existem evidências desse despertamento. Os novos crentes, isso que eu quero falar. Os novos crentes iam formando igrejas locais, ao mesmo tempo, tornavam-se missionários entre o seu povo e de outros lugares. Ou seja, quem era ganho na sua própria cidade, no seu próprio povo, na sua própria etnia, que era da terra, eram formados pelos irmãos, eram treinados e eram obreiros locais da terra. Olha só. Os próprios da terra que conhecem o seu próprio povo, é muito mais fácil de evangelizar. Quer ver a facilidade para ganhar português? É os portugueses sendo treinados para ganhar português. Porque eles conhecem o seu próprio povo. Conhecem o próprio povo. Então, a evidência foi essa. Agora, eu quero enfatizar um ponto aqui muito interessante. Eu já disse isso antes. E eu vou reafirmar. A igreja primitiva, na sua maior porcentagem, vamos colocar em 80%, a obra missionária da igreja primitiva, a nossa igreja mãe inicial, não foi feita pelo clero, ou por nós do ministério mais alto, pastoral, ou do ministério apostólico. Foi feita pelos leigos da igreja. Sim, senhores. Tanto é que a Bíblia diz que todos foram dispersos, exceto os líderes, os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Quem espalhou o evangelho, na sua maioria, espalhou o evangelho para o mundo inteiro, foram os crentes comuns. E outra, não tinha ninguém formado não, viu, irmão? Não tinha ninguém formado não, hein? Não estou aqui menosprezando a formação, porque eu sou formado. Mas não tinha ninguém formado não. A formação era o poder do Espírito Santo. Era a prática do evangelho na vida. Porque Jerusalém tem que ser uma escola. Jerusalém tem que ser um treinamento. Aonde nós estamos, a igreja local tem que ser um lugar de ser treinado para sair para fora, para evangelizar, para ganhar povos. Então, aqueles crentes já tinham tanto o Espírito Santo, tanto poder na vida, que o treinamento que eles tinham já era o suficiente. E aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, ganhavam as almas, formavam obreiros nativos, ou seja, da própria terra, e iam embora. Iam embora. Não ficava dizendo assim, ó, eu sou dono desse lugar, hein? Ninguém era dono de nada. E outra, até hoje, ninguém é dono de igreja. Ninguém é dono de coisa nenhuma. Quando ganhares uma alma, vou repetir o que eu falei nas aulas passadas. Nós não somos dono de ninguém. Não somos dono de almas. As almas pertencem a Deus. Nosso compromisso é só ganhar, evangelizar, discipular, batizar em águas. Esse é o nosso compromisso. A Bíblia diz, nas epístolas gerais, que nós não devemos ser dono do rebanho. Então esses crentes entendiam isso. Eles compreendiam isso, que a função deles era levantar a igreja, formar obreiros e ir embora. E quem ficava cuidando eram os nativos da terra. Muito bem. Evidências, então, são essas. Outra questão muito interessante, que, segundo alguns estudos, o total de crentes naquele período, por volta do 2º século já, melhor dizendo,
por volta do segundo século, já era estimada em 500 mil de crentes. Olha como que a igreja trabalhou. Nós temos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, já que nós estamos falando do módulo de número 3, que iniciamos na página 18, História de Missões. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que narra 30 anos da história da igreja primitiva. 30 anos da história da igreja. Em 30 anos da história da igreja, segundo o apóstolo Paulo, eles tinham pregado o evangelho em todo mundo conhecido, em 30 anos. Quantos anos tem as nossas nações? Não sei. Nossa Assembleia de Deus é novinha. Mas nós temos igrejas históricas que têm 400 e até 500 anos de idade. Outra, a eficácia do trabalho evangelístico da igreja primitiva, depois da perseguição, se deu de 3 fatores, somados, é claro, com o poder do Espírito Santo. Primeiro, o poder do Espírito Santo. Mas depois, 3 fatores. Número 1, o testemunho informal. Segundo, a capacidade intelectual de alguns crentes. E terceiro, a morte dos cristãos como mártires, morrendo pela causa de Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? O testemunho informal se manifesta, sabe como? Na vida diária dos crentes. Que é caracterizada... Jesus disse que os crentes, os servos de Deus, deveriam ser conhecidos pelo amor que têm uns pelos outros, disse Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Que o distintivo do crente deve ser o amor de Deus, por Deus e uns pelos outros e pelo próximo. A vida diária, o modus vivendi, ou seja, o modo de vida do crente, do servo de Deus, independente da sua função ministerial, independente. Seu jeito de ser, seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de andar, seu caráter, deve pregar mais alto do que sua voz no microfone no púlpito de uma igreja. Sua vida deve pregar mais alto do que qualquer outra coisa. Então o testemunho informal é um testemunho sem palavras. Que não tem forma. Ou seja, é todas as formas. É na sua vida diária. É no seu levantar, no seu deitar, no seu andar, no seu trabalhar, no seu respirar, nos seus negócios. Na sua palavra sim, sim, não, não. Glória a Deus, irmão Luiz. Vai dando glória a Deus aí, gente. Vamos dando glória a Deus. Diga aleluia. Tem que dar glória a Deus para a revelação vir. Se não der glória a Deus, a revelação não vem. Quanto mais glória, mais a revelação vem. A capacidade intelectual também é importante, meus irmãos. Veja que conforme a igreja foi sendo atacada por intelectuais filósofos, pessoas inteligentes que começaram, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas, começaram a atacar a igreja com argumentos lógicos, bombardeando a fé dos crentes incautos. Eu quero dizer aos irmãos que a grande maioria das pessoas nesse período aqui eram pessoas que não tinham formação nenhuma. Eram pessoas que não tinham acesso à leitura. Para vocês terem ideia, até alguns séculos atrás, no nosso país, o Brasil, lá no Brasil, ok? Falar de Brasil, só tinha acesso à escola pública, à escola rico, e nem existia escola pública. Eu quero lembrar que a escola pública surgiu do advento da escola bíblica dominical. Ninguém fala isso nas grandes mídias do mundo. Quem fundou as escolas públicas, escolas seculares de português e matemática, foi os protestantes. Fomos nós protestantes que fundamos escola pública. Foi uma questão social da igreja protestante. Ok? Foi igreja católica, não foi igreja protestante que fundou as escolas públicas com a escola bíblica dominical que nós temos. Então ninguém tinha acesso. Segundo algumas histórias que a gente estudou bastante, de pessoas que eram escrivãos, eram pessoas que tinham cargos altos numa cidade dos tempos antigos, o máximo e muito mal que essa pessoa poderia fazer era saber assinar o próprio nome, mais nada. Era o cargo mais alto que tinha. Então vocês imaginam o nível de analfabetismo que existia? Então, não era diferente, porque os crentes é o extrato da sociedade. Dentro da igreja, no tempo odierno, no tempo atual, nós temos um extrato da sociedade. Hoje não. Hoje nós temos advogados, nós temos engenheiros, temos promotores, temos juízes crentes, mas naquele tempo não, meu irmão. Agora, interessante
que depois que Jesus começou a salvar pessoas inteligentes e formadas, o que aconteceu? Deus também começou a usar um Paulo da vida, que era um filósofo, que era um doutor da palavra, que era um homem formado de alto nível, cheio do Espírito Santo, mas também com um nível intelectual lá em cima. Eu quero dizer aos irmãos que na obra missionária é importante, evangelista George, ter pessoas não só cheias do Espírito Santo, tem que ter pessoas com nível intelectual mais alto. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus falou para ele: Paulo, eu te levantei para pregar para reis, para príncipes, para autoridades. Sabe por quê? Paulo é um dos maiores exemplos de ser intelectual, era o quinto homem mais sábio da sua época, era um poliglota, falava no mínimo 4 ou 6 idiomas, era um poliglota. E tem gente por aí dizendo que Deus não usa quem é formado, tá enganado, meu irmão. Agora, a prioridade tem que ser cheio do Espírito Santo. Não adianta ter formação sem Espírito Santo, mas também não adianta ser cheio do Espírito Santo sem formação, tem que ter os dois. Ora, senhores, então Deus começou a levantar na igreja primitiva um Paulo da vida. Depois, o substituto de Paulo foi Timóteo, intelectualíssimo. Veja que Paulo, com toda a sua intelectualidade, toda a sua formação acadêmica, ele orava, e a enfermidade ia embora. Ele repreendia, os demônios saíam. Jesus fazia pelas mãos do apóstolo Paulo, de Timóteo, de Barnabé e de outros mais, servos de Deus, que tinham intelectualidade nível altíssimo, sinais, prodígios e maravilha. Há muitos anos na igreja, se falava que para fazer a obra de Deus, era uma espada de 2 fios. Tinha um grupo, e até hoje existe esse grupo na igreja, diz que para fazer a obra de Deus só tem que ser cheio de unção, não precisa ter formação. Tá errado. Tá errado. Mas também tem um outro grupinho que diz que só precisa da formação e não precisa de unção. Tá errado também, tem que ter os dois. Tem que ter os dois. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de que era cheio do Espírito, mas também era intelectual. Por quê? Irmãos, existem certas doutrinas que chegam para a igreja, certos ensinamentos de falsos profetas e mestres, que não adianta orar e jejuar, não. Tem que ter conhecimento, tem que ter formação. É por isso que Deus levantou homens como Orígenes, como Tertuliano da história, como Justino Marte e outros mais, doutores da palavra. Não só doutores na unção da palavra, aquele dom que está escrito em Efésios 4, verso 11, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores da palavra, mestres da palavra. Não estou falando desses dons ministeriais, eu estou falando de pessoas que têm formação intelectual. Quer ver? Eu vou fazer um desafio com vocês aqui na live. O apóstolo Paulo citou uma filosofia de um filósofo grego, presta atenção, que se tornou doutrina na Bíblia e vocês pregam, e vocês talvez não sabem. Mas Paulo leu isso, Paulo estudou filosofia, e ele leu isso. Isso mesmo, diácono Isaías. Tem que crescer na graça, no poder, mas também tem que crescer no conhecimento. Não só conhecimento da palavra, mas conhecimento secular também. Você tem que ter um apanhado geral. Se vocês lerem as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo, você vai ver, esse cara não era normal. Primeiro, a unção que ele escrevia. A unção que ele escrevia. Segundo, ele entendia de carne e de peixe, ele entendia de estrela, ele entendia de sol, de lua, ele entendia de terra, de mar, de plantação, de construção, entendia de tudo. Paulo tinha conhecimento geral. Mas Paulo citou uma filosofia, que se tornou uma doutrina. Quem quer ouvir, dá glória a Deus, senão não falo também. Quem quiser ouvir, dá glória. Era uma filosofia. Era uma filosofia. Isso mesmo, evangelista Jorge. Isso é riquíssimo para o ministério. Pastor Genildo, tá certo. Graça e conhecimento devem andar juntos. São 2 remos. Eu costumo chamar, são 2 remos. Nós estamos num barquinho. E muitas vezes nosso barquinho está furado. Mas tem que ter 2 remos. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Para chegar. Senão não funciona. Porque se eu ficar só com o remo da graça, eu vou ficar rodando de poder. O barco não vai para frente. Então vai ficar rodando. Se eu ficar só com o remo também do conhecimento, olha, eu sou intelectual, olha os meus canudos, olha os meus anéis, eu sou doutor, vai ficar rodando também, não vai chegar a lugar nenhum. Usa os 2, meu filho, minha filha, usa os 2. Você vai ver só. Se alguém cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, e ainda tem também intelectualidade, porque a unção do Espírito Santo quebra o nariz de quem é formado. Vou repetir.
A unção do Espírito Santo quebra o narizinho do nariz empinado, de quem é nojento, de quem é chato, de quem acha que sabe mais que todo mundo. Hã? Paulo falou, vou falar então, já que vocês estão dando glória a Deus, vocês querem saber. Então lá vai. Qual é a filosofia que Paulo falou que virou doutrina? As más conversações corrompem os bons costumes. Hein? As más conversações corrompem os bons costumes. Quem falou isso, gente? Foi Menandro. 400 anos antes de Cristo, um filósofo grego. Foi revelação, não. Virou doutrina. E não é verdade? Vou parafrasear teologicamente para vocês. Pai do Senhor, minha filha, Priscila Fagundes. Glória a Deus. Discípula lá do Brasil, Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Olha aí. Cadê? Esse é um casal de discípulos. Sempre, sempre, sempre. Então, nós vimos que tem que ter isso aí mesmo, evangelista Jorge. É isso aí, meu filho. Tem que ter conhecimento, porque o fogo apaga rápido. Verdade. Agora, lembrando que tem que é o dom, né, da ciência, aí é um dom espiritual. Mas também tem que ter a intelectualidade, que é o conhecimento secular. Gente, encaixa tudo. Você não imagina alguns anos atrás como que funciona. Hein? André foi na oficina. Ah, e é 17 horas. É. Aí são 4 horas de diferença daqui, né, minha filha? 4 horas. Depois fala pra ele, depois vê a live aí gravada aí, tá? Então, é importante. Agora, meus irmãos, na página 20, fala também que outro fator importante para a eficácia do trabalho. Então, são 3 fatores importantes para a eficácia do que nós citamos aqui, o testemunho do crente, capacidade intelectual. E na página 20, terceiro, a morte de alguns cristãos. Aí você não quer. Aí fica difícil. Você quer eficácia na obra missionária mesmo? Quer? Dá glória a Deus aí. Vai apanhar. Quem é que quer? Quem quer eficácia no seu ministério? Quem quer que haja excelência quando tu pregares o evangelho para uma pessoa e ela se converter? São 3 fatores. Você tem que cumprir, hein? Primeiro, você tem que se revestir desses 3 fatores para que haja eficácia no seu ministério missionário para ganhar uma alma perdida. Ou para evangelizar qualquer pessoa, indivíduo ou um povo lá fora. Primeiro, você precisa, claro, a unção do Espírito Santo. Mas nós estamos falando que nós temos que fazer. Porque a parte do Espírito Santo ele já fez e faz. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo coopera conosco. Você não precisa se preocupar. Tá? Mas o seu testemunho de vida tem que pregar muito forte. Você tem que ter caráter. Nós temos que ter vergonha na cara, irmãos. Nós temos que ter postura. Nós temos que ter sim ou não. Temos que ter uma vida certa, correta. Uma vida de santidade, pureza diante do Senhor. Segundo, treinamento, formação intelectual. Aí envolve leitura da palavra, formação teológica e também uma formação secular de conhecimentos gerais. Você não precisa fazer uma faculdade de medicina para conhecer alguma coisa de medicina. Estude. Você não precisa fazer direito para conhecer alguma coisa de jurisprudência. Você não precisa se formar em filosofia para conhecer sobre Nietzsche. Para conhecer sobre outros filósofos. Você não precisa estudar psicologia para conhecer sobre Sigmund Freud. Você pode estudar, você pode ser um autodidata, estude em casa, estude. Hoje tem internet aí. Mas o terceiro fator, a maioria de nós não queremos eficácia na obra de missões para cumprir esse fator. É se for preciso morrer. Só por causa disso eu vou pegar mais uma xícara de café. Ó, eu tenho café. Eu não fico sem o meu café. Estou muito tranquilo, porque, como sempre, sou 100% dependente do Espírito Santo. Tranquilo. Estou entre irmãos. Então, a morte de alguns cristãos, praticada pelos imperadores romanos, está lá no sopé, no início da página 20 do nosso manual prático do missionário. Mais uma vez lembrando,
Nosso manual prático do missionário. Ok? Quem tem aí? Página 20, hein? Lá em cima, no sopé, no início da página. A morte de alguns cristãos, praticada pelos imperadores romanos, somou para o aumento do cristianismo. Pois a coragem dos crentes ante a execução consistia num poderoso testemunho, segundo Tertuliano, disse assim. Tertuliano é um historiador da igreja, um grande mestre da palavra. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Olha só o que Tertuliano falou. O sangue dos mártires, olha só o que ele disse. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque segundo a história da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, história dos mártires e outros pai, como é que os crentes... Isso ele está falando da atualidade. Se você abrir a internet, você vai ver a igreja perseguida no mundo inteiro. E ele perguntou para mim, papai, como que esses crentes conseguem não reagir quando estão apanhando pela causa de Cristo? Como eles não conseguem reagir quando eles estão morrendo pela causa de Cristo? Eu falei, filho, isso se chama que eles têm consciência de que se Jesus apanhou e morreu por eles, mesma coisa. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que pedir a Deus essa orientação. Entendeu? Então, meus irmãos, por isso que era dito que quanto mais matava crente, mais as pessoas se convertiam. Eu não sei, Jesus proferiu uma profecia que a maioria de nós não gostamos. A maioria de nós não gostamos de uma profecia que Jesus disse. Nos evangelhos, Jesus proferiu pelo menos 360 profecias. Pelo menos 360. Né? E uma delas nós não gostamos. Quando ele disse assim: vós sereis mortos pelo meu nome. Até quando fala, vos prenderão pelo meu nome, ok. Mas quando fala, sereis assassinados, eu estou parafraseando a palavra, mas é isso mesmo que ele quer dizer. Vão morrer pelo meu nome. Isso nós não queremos. Nós não queremos. Mas isso é eficácia para o evangelho. Por quê? Ser martirizado pela causa de Cristo e não negar a fé, pode ter certeza que alguém vai se converter. Vocês imaginam quando o Saulo de Tarso, estava consentindo mandar matar o diácono Estevão. Eu já disse, era diácono na igreja, mas tinha dom de apóstolo. Na rua ele era um apóstolo, um plantador de igreja, era um evangelista, um ganhador de alma na rua. Além dos sinais e prodígios que se faziam pelo ministério do diácono Estevão. E quando ele viu Estevão sendo morto, automaticamente, imagina como que ficou o coração dele. Como que alguém, pela causa de Cristo, morre assim? Então esse Cristo deve ser real. Né? E depois, mais à frente, vocês vão ver no ministério de Paulo singularidades do ministério de Estevão no ministério de Paulo. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Agora, o ponto de número D, nós falamos aqui que o primeiro despertamento missionário tem letra A, B, C e D. A letra A perseguição leva a igreja a fazer a obra missionária. A letra B, o resultado do despertamento. A letra C, evidências do despertamento. E a letra D, na página 20, o trabalho dos primeiros missionários. Nós já citamos, somente vou lembrar. Além de Pedro, Paulo, Apolo, Felipe, Barnabé, Silas, que é o mesmo Silvano, Marcos, que é aquele evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, Lucas, o evangelista, e muitos outros crentes que desempenharam as atividades missionárias. A tradição judaica conta que Mateus, o evangelista Mateus, foi para a Etiópia. André foi para a região dos Citas, ao norte da Europa, aqui onde eu estou, no norte da Europa. Bartolomeu foi para a Arábia e Índia. Tomé foi para a Índia. Todo mundo bate em Tomé, né? Mas quem vai para a Índia hoje? Tomé naquele tempo foi para a Índia, segundo a história da igreja. Foi para a Índia. Quem aí tem coragem de ir para a Índia lá para os hindus? Mais de 1 bilhão de pessoas perdidas. E eu aqui estou mais próximo de que vocês estão aí na América Latina ou América do Sul, América do Norte. Eu estou aqui na Europa. Imagine, irmãos, a Índia hoje está clamando. É uma cultura morta. Satanás aprisionou aquele povo.
E naquele tempo, quem todo mundo hoje critica Tomé foi para lá. Paulo e Barnabé e sua equipe foram trabalhar entre os gentios nos lugares mais distantes do Império Romano. Por exemplo, na Galácia, no sul da França aqui, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Edésio, que no quarto século, os discípulos dos apóstolos, que a gente chama de pais da igreja, como Edésio, Frumentio, esses foram sobreviventes de um naufrágio no Mar Vermelho, perto da Etiópia. Sabe o que eles fizeram no quarto século? Esses dois servos de Deus, Edésio e Frumentio, do quarto século, já que o navio afundou no Mar Vermelho, eles foram levados escravos para a corte da Etiópia, um país africano, dos negros africanos da Etiópia. E logo conseguiram liberdade para pregar o evangelho e houve conversões na Etiópia. Oh, glória a Deus! A paz do Senhor, presbítero Wellington, direto da França, glória a Deus. Aos franceses aí, ó. O brasileiro aí, francês. Glória a Jesus. Muito bem, evangelista George. Ivone Nascimento Menezes. O senhor compartilhou com ela? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos nos aproximando do fim aqui, hein? São 21 horas e 3 minutos. No máximo, daqui 10 minutos, nós vamos estar terminando essa live e essa aula de hoje. Muito bem. Gregório, no ano 213, ou segundo século, evangelizou a Capadócia e se tornou líder da igreja local na Capadócia. Dizem que ele assumiu uma igreja que só tinha 17 crentes. Em toda a cidade, que tinha milhares de pessoas. Milhares de pessoas naquela cidade. Só que quando o homem de Deus, Gregório, não estou falando aqui daquele papa não, tá, irmão? Estou falando do papa não, quem estuda história aí sabe. Glória a Deus, evangelista Jefferson Veloso, seja bem-vindo também, glória a Jesus. Eu não estou falando do papa Gregório não, hein? Eu estou falando de um outro homem de Deus, do segundo século. Ele assumiu uma igreja com 17 crentes apenas, numa cidade que tinha milhares de pessoas, na Capadócia. Só que o historiador diz que quando ele morreu, na cidade toda só tinha 17 pagãos. Irmãos, ele ganhou a cidade inteira para Jesus. Ele deu a vida dele por missões. E por último aqui, nós temos os primeiros missionários, depois dos apóstolos, que a gente chama de pais da igreja, um pai da igreja, que foi discípulo do evangelista João, direto. Foi discípulo direto do evangelista João, do apóstolo João. Policarpo, que foi o bispo de Esmirna. Tá? Foi bispo de Esmirna, Policarpo. Todos nós conhecemos que ele teve um ministério, desenvolveu um ministério evangelístico intenso, muito intenso, fervoroso, a ponto de ser chamado de destruidor dos deuses pagãos. Policarpo. Então, esse Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, ele deu a própria vida pela causa, ele foi pego, foi martirizado, segundo a história ele foi queimado numa fogueira, ok? Ele foi queimado numa fogueira. Bem-vindo, pastor Renato Mendes, glória a Jesus, Deus seja louvado. Ele foi queimado numa fogueira, só que ele não morria. A fogueira não matava ele, segundo o historiador. Então, o capitão, o soldado, foi com uma lança e furou o coração do homem de Deus, Policarpo. Mas ele morreu louvando e adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, esses primeiros missionários, que foram os discípulos, os apóstolos, foram os pais da igreja que foram discípulos dos discípulos, até o período do segundo e terceiro século da igreja, eles avançaram no mundo com o trabalho missionário, passando a bandeira para nós, passando para nós essa corrida cristã, essa corrida ministerial de ganhar almas. É bom. Eu sou pastor de igreja local. Eu nasci para pastorear rebanho. Ok? Quando eu não pastorei uma ovelha, é muito difícil. Porque eu fui chamado para tomar conta do povo. Chamado para tirar carrapicho da ovelha. Chamado para cuidar da lã da ovelha. Para curar a ferida da orelha direita e da pata direita da ovelha. Amém, pastor Genildo.
Continua orando por nós, meu amigo. Nós somos chamados para isso, mas, irmãos, nada melhor. É bom cuidar dos crentes como pastor, mas nada melhor que como um evangelista ganhar uma alma. Como um plantador de igreja, um apóstolo plantar uma igreja onde o evangelho nunca chegou. Eu fui chamado para isso, você também. Você faz parte da grande comissão, meu irmão, minha irmã. Aonde você está? O que você está fazendo? Qual é o seu compromisso com Deus? Nós estamos falando do trabalho dos primeiros missionários, mas chegou até a mim, até você. O tempo de Paulo passou. O tempo de Pedro também, de Apolo, de Filipe, de Barnabé, de Silas, de Marcos, de Lucas, de Policarpo, de todos os apóstolos e os pais da igreja passaram. O tempo deles já passaram. Eles já fizeram o que tinha que ser feito pela obra missionária. Agora a responsabilidade chegou em nossa mão, pelo amor de Deus. Despertemo-nos. Desperta quem dorme. Vamos despertar desse sono espiritual. Vamos fazer alguma coisa. Vamos abandonar os litígios entre irmãos. Vamos abandonar as disputas locais. Larga isso. Lembra de Davi? Davi, quando foi para guerrear contra o gigante, vou falar. Eu vou falar um negócio que Deus colocou no meu coração, eu vou entregar, eu sou profeta para entregar. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Saul colocou nele uma armadura, que ele não estava acostumado a andar com aquela armadura, e uma grande espada que era do rei. E no texto original hebraico diz assim, que ele disse assim, tira essa coisa de mim. Ele não conseguia nem se movimentar com aquilo. Irmãos, talvez tu estás estagnado com a armadura de Saul aí, hein? Não consegue ir para o campo de batalha missionário porque está com a armadura que não é sua. A armadura que nós temos que nos revestir, escreve aí. É Efésios capítulo 6, é a armadura de Deus. E tem que ser toda a armadura de Deus, capacete, couraça, que protege peitoral e costa, cinto, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Aí está, aí está. Pai do Senhor, Poliana, minha filha. Hein? Essa é a nossa armadura. A gente fica preocupado com picuinhas entre irmãos. Para. Tem tempo para isso. Tem tempo para isso. Não perca seu tempo com isso. Nós temos que parar com essa história. Enquanto nós fazemos isso, as almas estão se perdendo, indo para o inferno. Deixe as disputas com os times de futebol, com os times lá para fora, com os partidos políticos. Nós não somos exército de um homem só, meus irmãos. Eu fico indignado com isso. Uma vez, lá no Brasil, algumas pessoas começaram a observar o nosso ministério crescente. Por bondade e misericórdia. Está aí, evangelista André e Priscila, que são ovelhas minhas durante 7 anos. Foi meu vice-presidente de igreja, evangelista André, e a esposa dele foi minha secretária. Está aí, Priscila Fagundes Lima. Se ela quiser, ela escreve aí. Quanta inveja! Em vez de se preocupar em ganhar almas perdidas, em vez de se preocupar em evangelizar os perdidos pecadores, meu alvo sempre foi esse. Perder tempo com besteira. Bobagem. Corre o risco de perder a salvação, ainda perde a responsabilidade, ainda deixa de cumprir, melhor dizendo, a responsabilidade de ganhar almas perdidos. E trazer de volta aqueles que se afastaram. Não deixe que nada nem ninguém te paralise, ouviu? Ok? Ninguém e nem nada pode te paralisar de fazer a obra de Deus. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Quem chamou a igreja? Você é igreja, você é igreja. Quem nos chamou foi Deus. Nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, eu sei para que Deus me enviou para cá. Eu sei muito bem para que Deus me enviou para cá. Eu, pastor Roselli, particularmente, o eu minúsculo, eu sei para que Deus me tirou do Brasil e me trouxe para aqui, para a Europa, para Portugal. Vim para brincar, não. Não vim para isso. E eu vou cumprir o que Deus mandou e acabou. Não tem história. Não tem balela. É isso que você, senhora, o senhor tem que ter no seu coração, na sua mente.
um objetivo, um foco central e acabou. Não tem história. Pai do Senhor, Irmã Maria das Dores, Miguel. Hã? É isso mesmo, evangelista Jorge. É fruto da carne versus fruto do espírito. Hã? Então, meus irmãos, surgem na página de número 20, 3.4, surgem novas igrejas missionárias. A igreja de Jerusalém deixou de ser a única igreja agora, que é a igreja mãe. Cada nova igreja ou congregação formada pelos primeiros missionários era também uma igreja missionária. Destacamos Antioquia, Éfeso, Roma, Alexandria e Cartago, lá no Egito. Todavia há outras, muitas outras. Perdão, viu, irmãos? Constipação. Então, meus irmãos, eu sempre disse uma coisa. Tem gente, tem pastor, tem líder que fala assim, olha, irmão, a minha igreja é igreja missionária. Ei, toda igreja é igreja missionária. Amém, minha filha. Glória a Deus. Priscila ali, mesmo longe, o Senhor, pastor, cuida da gente. Para sempre, meu pastor. Amém, querida. Obrigado pelo carinho. Vocês são filhos mesmo. Ah, quase tem a minha idade. Eu sou mais velho que vocês, mas são filhos. Glória a Deus. Eu me emociono com isso. Depois de tantos anos, né? Glória a Jesus. Graças a Deus. E tem muita gente daí, Priscila, que ainda continua ligando para cá. Continua pedindo orientação pastoral. Mesmo jeito. Graças a Deus. Deus seja louvado. Então, não tem essa história de que a igreja A é missionária, a igreja B é missionária. Ei, toda igreja tem que ser missionária. Não importa o rótulo denominacional, não importa se é uma igreja histórica, não importa se é uma igreja tradicional, se é uma igreja pentecostal, que besteira é essa? Se prega a Cristo, toda igreja deve ser ganhadora de alma e acabou. Não tem conversa, não tem balela, não tem discussão. Meus irmãos, façamos a obra de Deus sem olhar para a direita e para a esquerda. Vamos levantar mais a obra de Deus. Vamos avançar. Eu posso falar aqui de onde nós estamos. Portugal faz parte das nações ainda não evangelizadas no mundo. Vou repetir para vocês aqui, já que é um curso de missionário. Eu estou aqui no campo missionário. Nós estamos no campo missionário. Mas os crentes que vêm para Portugal esquecem dessa verdade. Esquece que veio para ganhar almas. Veio para ganhar almas, meus irmãos. Nós viemos para evangelizar os perdidos pecadores. Nós viemos para cá para resgatar, não importa de que nacionalidade. Se é indiano, se é português, se é africano, se é cigano, não importa. Aonde houver uma alma perdida, ali é um campo missionário, não importa a etnia, o povo, a língua. Nós não viemos para cá para pregar para crente. Né? Isso mesmo, pastor Genildo Santos. Igreja que não é missionária não é igreja. Porque o alvo, o foco da igreja é fazer missões. Evangelizar o perdido pecador. Evangelizar crente não, pelo amor de Deus. Trânsito religioso não. Um irmão sai de uma igreja e vai para outra. Sai de uma igreja, isso não é missões. Igreja que cresce com o número de pessoas que já são crentes não está crescendo. Isso não é crescimento. Crescimento é quando uma pessoa perdida pecadora aceita Cristo, ou aquele que está afastado volta, passa pelo discipulado, desce as águas batismais. Isso é igreja crescente. A igreja pode ter 300 pessoas, pode ter 500 pessoas, tudo de crente, não cresceu, está inchada. Crescimento de igreja é quando ganha perdido pecador. E outra, quando uma igreja tem muito crente, qual é o compromisso? Todos os crentes uníssonos, ir para a rua, ir nos valados, de bairro em bairro, de casa em casa, de porta em porta. Aqui no nosso caso, Portugal, nós temos que ter habilidade, sabedoria e estratégia, porque os portugueses são diferentes dos brasileiros. No Brasil, você chega na porta, eu evangelizei dentro do terreiro macumba, gente. Filho de macumbeiro, eu e minha mulher ia buscar lá, passava dentro do terreiro de macumba, buscava a filha e levava para o culto na nossa igreja, que eu era presidente. Lá você vê, aqui você não consegue ter acesso, mas você tem que pedir ao Espírito Santo estratégia. Você tem que ganhar amizade das pessoas, conquistar as pessoas para depois ir devagarzinho através de um, de outro, indicação, entrar na casa da pessoa. Talvez não entra, mas o evangelho vai. Seu testemunho vai, seu testemunho prega. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos, eu quero parar por aqui. Eu vou parar por aqui. São 9h16. A vontade dá para varar à noite. Que é muita coisa. Então,
Nós temos que abrir novas igrejas aonde ainda não chegou. Vou falar aqui em Portugal, eu disse, eu não esqueci, não perdi o fio da meada, não. Aqui tem mais de 3.000 lugares em todo esse país que não tem uma igreja evangélica. Não tem uma. Pra que eu vou colocar outra igreja no Barreiro? Se já tem um templo da glória aí. Que besteira é essa? Eu vou colocar onde não tem. Eu vou colocar onde não tem. Pra que eu vou colocar uma igreja onde já tem uma igreja fulana de tal? Placa A, placa B, não importa. Já tem. Já tá lá. O problema é que quando nós estamos nos lugares, muitas das vezes, nós não fazemos a obra de Deus. Tem igrejas, irmãos, que tá na rua dela e nunca evangelizou a própria rua. Igreja. Igreja local. Construção. Placa. Ok? Ok? Templos. Que tem as igrejas que têm os seus templos numa rua tal e nunca evangelizou a própria rua. Não é igreja. Não é igreja. Então, o ponto de número 5, já que Construções, Nascimento, Diácono Isaías aí, vou falar só desse 3.5, hein? Que termina aqui na página 20. Vamos deixar a página 21. Eu sou sal, gente. Ok? Eu sou sal. Então sal tem que dar sede. Vocês têm que ter sede para a próxima aula na página 21. Vou terminar na página 20. Ó. Oi, irmã Edmira Espanhol, irmã Glória. Irmã Glória está dizendo aí, é isso mesmo, Viseu não tem igreja. Não tem igreja evangélica. Não tem. Aqui pertinho mesmo de nós não tem. Aqui onde eu tô, acho que não tem. Lavradio não tem ainda. Não sei se vai abrir. Mas também, não é abrir como se fosse porta de botequim ou de um café. Não tem que abrir uma igreja como se fosse um café. Ou como se fosse uma venda de verdura. Que brincadeira é essa? Ou é ou não é? O teu não tem? Ou vai ou não vai? Eu estou dizendo de compromisso de ganhar a alma perdida. De começar do zero. Eu e minha esposa começamos a igreja do zero. Do zero. Tá aí Priscila Lima para dar testemunho disso. Começamos do zero. Já estamos acostumados a começar a igreja sem crente. Só eu e ela. E os nossos filhos. Já estamos acostumados. E daqui a pouco Jesus vai trazendo pessoas perdidas. Pessoas que não são crentes. Para mim aceitar uma pessoa que é crente, se eu for pastor da igreja, que é crente de outra igreja, eu quero saber do pastor dela o que aconteceu lá. Não vem assim não. Se deu problema lá, vai me dar problema aqui. Comigo não. Se for vir, tem que ser para ajudar. Tem que ser para somar. Tem que ser para multiplicar. Se for para atrapalhar, eu não quero. O nosso alvo é se juntar como um corpo uníssono para ganhar almas perdidas. Orar, jejuar, pregar o evangelho, viver a palavra de Deus, cumprir o ídolo de Cristo, ensinar, discipular, batizar em águas. Esses são os objetivos do evangelho. As 10 ondas de perseguições contra a igreja. Era de se esperar que o intenso trabalho missionário resultasse no aumento de perseguições. Registramos dessa época o mais doloroso período. Nesse período dos idos dos anos 64 em diante, depois de Cristo, mais ou menos 30 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, mais ou menos, e houve alguns imperadores que levantaram perseguições ferrenhas contra a igreja. Sim, meu sobrinho Udes, é verdade, é verdade. Meu sobrinho Udes Esperedião, cadê o Timóteo, meu filho? Você não é só Esperedião, por que você botou Esperedião Silva aí? Cadê o Temóteo aí nesse negócio aí? Tem que ter Temóteo, muda isso aí. Ele tá lembrando aqui da igreja que eu presidi, Priscila Lima estava junto, em frente a um prostíbulo lá no Brasil. 3 anos e 4 meses. Jesus fez uma obra ali naquele lugar. Entendeu? Então, os imperadores que existiram, Nero no ano 64, Trajano no ano 64 d.C., Adriano entre os anos 117 e 138, Antônio, imperador romano, entre os anos 138 e 211. Vocês têm um quadro aí, ó, esse quadro aqui, ó. Tá ao contrário porque a tela, né, não tem jeito. Mas deixa eu citar. Marco Aurélio, que é o imperador romano, perseguiu a igreja entre 161 e 180. Sétimo Severo, entre 193 e 211, perseguiu a igreja. Máximo, entre 235 a 239 depois de Cristo, perseguiu a igreja. Décio,
entre 249 e 251. Valeriano, entre 253 e 260 d.C. E Diocleciano perseguiu a igreja entre 234 a 305 d.C. Perseguições terríveis contra a igreja, de mortandade. Crentes sendo lançados nas prisões, seus bens sendo tomados, seus filhos sendo destruídos, queimados no fogo. Os crentes eram usados como postes de energia nas ruas públicas para iluminar as ruas. Eram os corpos dos crentes que iluminavam pegando fogo as ruas. Nero, que é do ano 64 d.C., segundo a história, é o responsável por mandar decapitar o apóstolo Paulo, porque considerou que Paulo era o líder da igreja mundial da época. Então mandou matar Paulo. E outros mais. Ele pôs fogo na cidade de Roma e colocou culpa nos cristãos. Isso aumentou mais ainda a perseguição, porque os próprios romanos acreditaram nessa mentira. E a perseguição contra os crentes. Agora pergunte se a igreja parou. A igreja não para. Mesmo debaixo de perseguição, debaixo de calamidades, de crises. Meus irmãos, eu quero fechar aqui a lição de hoje, a aula de hoje, na página 20, porque a página 21 é extensa, nós vamos ter que deixar a próxima aula, que é a continuação sobre o segundo declínio missionário da igreja. Como que a igreja declinou? Depois da igreja ter tido a ascensão, ela teve um primeiro declínio por não cumprir o primeiro chamado de Jesus, de sair de Jerusalém e pregar em todos os confins, em todos os lugares que Jesus ordenou, onde ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Depois, quando a igreja acordou com o despertamento que foi dado pela perseguição, a igreja depois começou a ceder e teve um segundo declínio que está na página 21 para a próxima aula. Mas eu quero fechar aqui. É muito bom os irmãos lembrarem de que em meio a todas as perseguições, a igreja permaneceu fiel. Grande parte dos crentes permaneceram fiéis. Para os senhores terem ideia, nesse período das perseguições, houve uma época que um desses imperadores, no centro de Roma, ele mandou construir um grande tacho e botou óleo fervente ali. Você já deve ter ouvido dizer de que João, o apóstolo, foi lançado na caldeira de óleo fervente, não morreu e foi lançado na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse, que a gente já teve a visão, melhor dizendo, do Apocalipse. Né? Mas também teve, isso era comum naquele tempo para punir, para castigar e para torturar e para matar os cristãos. Então eles amarravam os cristãos de 2 em 2 e faziam uma fila polonesa e mandavam esses crentes ficarem ali para serem lançados vivos dentro daquela grande caldeira de óleo fervente. A história diz que os crentes, a plebe, o povo, melhor dizendo, o povo romano, ficava aplaudindo com isso, porque é assim que eles fazem, para ver os crentes serem lançados no óleo fervente e consumir, ser queimado e ser destruído, dissolvidos. E eles começaram a observar os crentes empurrando um ao outro, empurrando o outro. E alguns deles perguntaram um ao outro assim, por que eles estão assim? Eles estão querendo fugir? Não era isso não, irmãos. Os irmãos estavam disputando para quem era que caía primeiro dentro do óleo fervente para ver a Cristo. Mesmo que morresse pela causa de Cristo, eles estavam vendo quem é que entrava primeiro para morrer pela causa de Cristo. Aleluia. Então, eles não tinham a sua vida por preciosa, contanto que cumpria o ministério que recebeu do Senhor Jesus e a carreira cristã. Então, meus irmãos, mas nós vamos fechando a aula por aqui, ok? E eu tenho certeza e convicção pelo Espírito Santo de que os irmãos entenderam a nossa proposta aqui essa noite. Nós iniciamos aqui hoje o terceiro módulo. Nós iniciamos o terceiro módulo na página 18 do nosso manual prático do missionário. Não é um manual teórico, é um manual prático. A história de missões, como começou o trabalho missionário. Nós vimos que o primeiro declínio missionário, o primeiro despertamento missionário, e nós vimos como que surgiram novas igrejas, né, além da igreja de Jerusalém, e nós também vimos aqui 10 ondas de perseguições pelos imperadores romanos. Amém? Eu quero aqui, cumprimentar cada irmão, cumprimentar cada um aí do Brasil que está participando, ok? Deus seja louvado por cada um dos irmãos, os irmãos aqui de Portugal, da igreja, da nossa igreja. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. O diácono, que é aluno desse curso,
Diácono Isaías e a irmã Poliana, o meu sobrinho Hudson, amém, Deus abençoa, e sua esposa com certeza, não sei se há mais alguém com ele. Pastor Genildo Santos, que é o nosso diretor executivo e fundador da nossa Faietade. O evangelista George Ferreira, que é aluno também desse curso, Deus abençoe. Nosso bispo primaz, nosso bispo-presidente, que cedia esse núcleo da Faietade que funciona. Agora estamos online por motivos da quarentena, mas que funciona na nossa sede, a qual o nosso bispo é o presidente e também pastor da sede, e eu, por misericórdia, sou o co-pastor, né? Até segundo a ordem de Deus, e também nosso bispo, sou o co-pastor da nossa sede, e também o superintendente da escola dominical, e também eu sou professor, e dessa faculdade sou diretor acadêmico. Também Deus abençoe o irmão Luiz Romeira, ok? Deus abençoe de uma forma maravilhosa também os nossos irmãos, glória a Jesus, Deus abençoe. A Priscila Lima, o evangelista André, que Deus abençoe de uma forma poderosa e maravilhosa. Deus seja louvado pelo nosso presbítero Wellington, né? E também a sua esposa ali da França, Deus abençoe de uma forma maravilhosa. A irmã Ivone Nascimentos Menezes, o evangelista Jefferson Veloso, o pastor Renato Mendes, Deus abençoe, pastor, meu grande amigo, nosso pastor aqui, tá? Líder da Tarde da Bênção, Deus abençoe de uma forma maravilhosa. A diaconisa Stephanie Vitória, Deus abençoe. Deus seja louvado pelo nosso companheiro ministro Bosco Filho, Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Irmã Maria das Dores Miguel, Deus continue guardando a irmã Renata também, a esposa do nosso presbítero Marcelo, e com ele e toda a sua família. Que Deus possa guardar os irmãos debaixo da sua proteção. Irmã Glória, que é a nossa aluna do curso, glórias sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre. Amém? Então, meus irmãos, se Deus assim permitindo, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui dando continuidade a este curso do missionário. Quem pode dar um glória a Deus aí, quem pode dizer aleluia, quem pode dizer amém, manifesta aí, ok? Se alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje, eu quero dar o espaço em 5 minutinhos aí, escreva a sua pergunta ou a sua colocação. Se for uma pergunta assim mais profunda e fora do assunto, pode me perguntar no privado em particular. Se for uma pergunta rápida e objetiva dentro do assunto, os irmãos podem fazer em nome de Jesus. Estamos online aqui e o irmão ou a irmã não pode ficar com dúvida. Ainda que a aula não foi teórica, foi prática, mas se há alguém que quer fazer pergunta, pode fazer. Lembrando aqui, pastor Genildo Santos, que é o nosso diretor executivo e também fundador da Faietade, está convidando os irmãos para visitar o site que está aqui, www.faietade.com. Lembrando aos alunos do curso que o livro que eu indiquei para vocês, Heróis da Fé, que narra a história de 20 grandes homens de Deus, ok? Que incendiaram o mundo ganhando almas para Deus, Heróis da Fé, já está na biblioteca da nossa Faietade, tá bom? Então você consulte lá o site da Faietade, é o nome de Jesus, esse endereço que foi dado, foi citado aqui, está escrito aí na live, nos comentários, e o irmão ou a irmã pode lá e estudar esse livro tão maravilhoso que eu já li 5 vezes. De tão gostoso e maravilhoso e influenciador, de 20 homens que incendiaram o mundo fazendo a obra de Deus. Amém? Eu tenho certeza que tu serás edificado. Nesse momento eu quero orar, agradecido a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar agora para orar por nós que somos a igreja, para que o Senhor nos desperte, para que o Espírito Santo nos anime, para que Ele tire todo o comodismo do nosso coração, para que nós não venhamos ficar parados em Jerusalém, começando por mim, porque a espada de 2 gumes corta para cá e corta para lá também, viu? Primeiro para mim a mensagem, depois para vocês, porque primeiro Deus fala com o profeta para depois falar aos ouvintes. Então, para que o Espírito Santo nos desperte, ok? Nós temos que ter o nosso compromisso nas igrejas locais, sim, meus irmãos, temos que ter, mas não podemos ficar presos a compromisso de igreja local, ok? Cumpra o seu compromisso da igreja local, mas saia para fora para ganhar almas. Saia para fora. Não podemos ficar presos. Os diáconos Estevão e diácono Filipe eram diáconos da igreja local, mas tinha tempo para evangelizar nas ruas. Tinha tempo para evangelizar em outras cidades. Então, nós temos que também cumprir o ID do Senhor Jesus. Todos, indistintamente, desde membro até a liderança, até o clero, de uma forma geral,
Todos nós temos a responsabilidade. Nós não podemos ficar de braços cruzados, eu como líder, como pastor. Eu não posso incentivar vocês para ir pregar e eu não for. Eu tenho que ir junto. Não adianta eu ser apenas aquele que recebe para cuidar da ovelha. Sim, eu tenho que cuidar das ovelhas, mas eu também quero ganhar também. Eu também quero ir. Olha aí, pastor Genildo Santos, irmãos, abraça isso aí, hein? Está colocando vários cursos grátis no site. Então consulte o site lá em o nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, pela oportunidade que o Senhor nos concede aqui essa noite, através, Senhor, deste meio de comunicação, através dessa live, Senhor, transmitir a revelação da Tua Palavra. E juntos aqui, Senhor, comungarmos acerca das Escrituras Sagradas. Quantos usam, Senhor, as redes sociais para tantas coisas que não edificam? Ó meu Deus, que escandalizam o Seu reino. Nós estamos usando para o ensino da Tua Palavra. O Teu povo, os Teus filhos e filhas, que estão, Senhor, recebendo essa palavra agora ao vivo, e também vão assistir essa palavra, Senhor Jesus, através, Senhor, da gravação que permanecerá, Senhor, nesta live, nesse site e também nesse Facebook da faculdade. O Senhor possa abençoar, nos desperte, Senhor, para o compromisso que o Senhor nos deu. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Também quero agradecer a presença da minha esposa, Priscila Timóteo, tá? Que também está aqui nos acompanhando, em o nome do Senhor Jesus, meus filhos, Israel, Kemuel, e o futuro bebê que está por chegar. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração de cada um.